Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. O título de hoje é Ele nos defende, 19 de agosto do ano de 2026. Quem escreveu a nossa devocional de hoje foi Aislan Henrique Greuel, da cidade de Rio Negro, no Paraná. Baseou-se na palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 26. Diz assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar que matarão por causa de Rebeca, porque vou voltar. Os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoara. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: Saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo.
Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tem gente que gosta de uma confusão, não é? Mas evitar brigas e buscar a paz devem ser prioridades em nossos relacionamentos. Foi o que Isaac fez. Mesmo sendo injustiçado e tendo motivos, ele não revidou. E Deus o honrou por isso. O filho de Jacó foi abençoado pelo Senhor em tempos de escassez, e isso incomodou os filisteus, que, tomados pela inveja, começaram a fechar os poços que seu pai havia deixado. Mesmo sendo vítima de injustiça, Isaac não revidou nem arrumou confusão, apenas se afastou. A paz era mais importante do que provar algo, e ele sabia que Deus era com ele. Nem sempre a oposição que enfrentamos é por causa de algo errado que fizemos, mas porque Deus está nos abençoando. E mesmo assim, essa resposta deve ser marcada, ou nossa resposta deve ser marcada pela paz. A cada novo poço que Isaac cavava, surgia uma nova briga. Ele poderia ter parado, exigido seus direitos e entrado na briga. Porém, mais uma vez, abriu mão do confronto e seguiu adiante. Não porque fosse fraco, mas porque confiava que Deus abria espaço no tempo certo. E foi o que aconteceu. Ele chegou a um lugar onde ninguém mais discutiu e ali reconheceu a mão de Deus. Em tempos de conflito, abrir mão nem sempre parece justo, mas às vezes é necessário para que a verdade, ou melhor, a verdadeira paz, aconteça. No fim dessa história, os que antes enxotaram Isaque voltaram e pediram uma aliança, percebendo que Deus estava com ele. Sua postura pacificadora foi um testemunho maior do que qualquer argumento. Ele não ficou preso às perdas, nem às disputas do caminho, mas seguiu em frente, firme, em paz, o que se tornou ponte para a reconciliação. Em vez de lutar para mostrar que temos razão, devemos seguir em frente, ainda que injustiçados, crendo que Deus abrirá novos caminhos, mesmo com motivos para reagir. Devemos escolher a paz, pois Ele nos defende. Evitar conflito não é covardia nem passividade, é deixar que Deus seja sua defesa e abra novos caminhos. Uau! Palavra preciosa. Vamos nos colocar diante de Deus? Ah, Pai, um novo dia, uma nova madrugada, as primeiras horas desta quarta-feira. Louvado seja o Senhor por nos permitir viver este dia e nos permitir viver este dia já buscando a Tua presença, falando com o Senhor, lendo a Tua palavra, palavra rica, palavra que nos alerta, que nos exorta, que nos ensina, que nos traz um exemplo que pode ser tão atual, tão real na minha vida, na vida de algum dos meus irmãos aqui.
Obrigada, Pai. Obrigada porque somos seres humanos e durante toda a trajetória da humanidade expressamos esta nossa fragilidade, esta nossa imperfeição, querendo colocar sempre à mesa a nossa opinião como verdade, como verdade absoluta, querendo convencer as pessoas. Eu estou aqui generalizando, cada um de nós sabemos como somos, quem somos, a nossa postura diante das pessoas, quando somos confrontados, quando nós somos, quando as pessoas discutem conosco, não gostam daquilo que falamos, ou quando nós não gostamos daquilo que ouvimos. Pai, eu quero glorificar o teu nome pelo Deus que o Senhor é, misericordioso, paciente, amoroso, cuidadoso para conosco como filhos, como servos, tendo cuidado para conosco diariamente, no propósito de nos ensinar, de nos moldar, de nos fazer pessoas melhores, cada vez mais parecidas com o Senhor, na sua santidade, na sua beleza, na sua bondade, benignidade, na sua mansidão, no seu equilíbrio em tudo que faz. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Oh Deus, nós queremos sim sermos homens e mulheres que têm a sua postura, sua posição, sua opinião, principalmente tendo a tua palavra como referência, como a verdade. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que mudou a nossa sorte. É assim que nós queremos viver. Mas, acima de tudo, nós queremos que essa nossa postura revele o teu amor, a tua misericórdia. Não, não queremos, Pai, nos ajude a estarmos o tempo todo nos defendendo, agredindo o outro para nos defender, perdendo amizades, quebrando relacionamentos. Em nome de Jesus Cristo, Pai de amor, Pai de misericórdia, nos ensine em cada situação a postura que devemos tomar. Também não queremos ser covardes, não queremos fugir, nós queremos nos posicionar, nos ensine a ter este equilíbrio de posicionamento. Estamos chegando em tempo de eleição aqui em nosso país e é sempre um tempo de muita discussão. Ah, pai, eu me lembro na eleição de Lula e Bolsonaro, eu me lembro de estar na faculdade, me lembro de tantas meninas ali na sala de aula, colocando em discussão em quem iam votar e dizendo que tinham parado de conversar com seus avós, com os seus pais, domingo quando sentavam à mesa, quando surgia já a conversa de política, ela já se levantava, ou ele, o menino, a menina, se levantavam da mesa porque não queriam ficar falando, não queriam ouvir o avô, já tinham dito a ele que não queriam mais conversar com ele, porque a opinião dela era essa e a dele era outra, e não queriam saber dessa opinião, enfim, deixaram de se relacionar com os seus queridos, com os seus avós, os seus pais. Primeiramente, a falta de respeito para com os mais velhos, a falta de respeito com o outro, com o próximo, por causa de política. Política, esporte, né? Sempre se diz, não se deve discutir, porque cada um tem a sua opinião, mas quando chega num confronto de briga, de inimizade, misericórdia, meu Senhor, nos ajude a não chegarmos nesse ponto, nos ensine a colocarmos a nossa opinião e pronto, nos ajude, Pai, nos dê essa medida, esse discernimento nas conversas, em nome de Jesus Cristo. Até hoje eu me lembro dessa postura desses jovens, dizendo que ele entendia que a verdade estava com aquele candidato e não com o outro candidato, e que não suportava estar à mesa, conversar com os pais, com os familiares. Não permita que sejamos essas pessoas extremistas, não só quanto à política, quanto ao futebol, mas quanto a qualquer coisa, quanto à nossa fé.
que a nossa opinião não afaste as pessoas, mas que agregue, que elas recebam no seu coração o Senhor como a verdade, como o caminho, como a vida, como o suficiente para caminharmos vitoriosos, tranquilos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, faça de nós pessoas equilibradas, pessoas que tenham sempre o Senhor como referência, como aquele que nos defende, como aquele que nos ensina, como aquele que tem sempre a palavra de misericórdia, de amor, de cuidado, de verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a evitarmos conflitos e, obviamente, nos posicionarmos não como covardes, como medrosos, mas sossegarmos o nosso coração, firmados na tua palavra, que é a verdade, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que tenhamos a tua palavra como referência e ponto, sem nos desgastarmos com as pessoas, mas expressarmos respeito, misericórdia, ainda que discordem de nós, a começar dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, para que a nossa conversa não seja um motivo de distanciamento, ao contrário, seja motivo de aproximação, ainda que muitas vezes possamos discordar de opiniões, mas que o amor seja o centro da nossa conversa, o respeito, o cuidado, a tua pessoa, Deus bendito, seja o centro dos nossos relacionamentos, para o louvor do teu santo nome. Esta é a minha oração, pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, para que todos tenham paz em casa, para que todos se amem, se respeitem, para que todos caminhem de mãos dadas para a tua glória e louvor. Ah, Deus, eu sei que há irmãos queridos aqui que têm desentendimentos sérios dentro de casa, mas que o Senhor tenha misericórdia da casa deste meu irmão, tenha misericórdia da casa desta minha irmã, dando sabedoria nas suas posições, nas suas opiniões, com firmeza, mas sempre com muito amor, com muito cuidado, para que aquele filho que tem se distanciado da casa, da família, da tua casa, retorne exatamente por fazer parte de uma família que o ama, que o respeita, ainda que não concorde com o seu posicionamento em alguns pontos da sua vida, mas que o ama e quer ter junto, para que juntos busquem o Senhor e cheguem num ponto único, andar nos teus caminhos, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que esse seja um ponto importante na casa de cada um aqui, meu Deus. A tua palavra seja o centro, a ponto de trazer aquele que está distante, causar reconciliação à tua palavra. Que, da mesma forma, homens e mulheres aqui deste grupo que têm tido dificuldade nos seus trabalhos, nos seus espaços de trabalho, exatamente seja o inverso, que a tua palavra gere reconciliação, que este meu irmão, que esta minha irmã tenham sabedoria, discernimento para, nas conversas, trazer para perto aquele funcionário, aquele companheiro de trabalho, o patrão, fundamentados no teu amor, no respeito que é digno todo ser humano, em nome de Jesus Cristo. Amizades no trabalho, na tua casa, meu Deus, quantas discussões, ainda que todos conheçam a tua palavra e concordem com ela, mas às vezes é aquele irmão que tem mais facilidade em se exaltar, aquela irmãzinha que é mais melindrosa e se distancia porque entendeu que foi ofendida. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos como teu rebanho a nos amarmos, a nos respeitarmos, a sermos tratados pelo teu Espírito Santo de tal forma que sejamos homens e mulheres maduros como seres humanos,
idade de adultos, cabeça equilibrada, amadurecida nas tuas mãos. Sermos homens e mulheres sábios, percebermos quando o inimigo das nossas vidas, da minha vida, o inimigo da vida deste meu irmão, o inimigo da vida desta minha irmã se levanta através de uma conversa, através de uma reunião que estava ali proposta com alegria, com um ajuntamento saudável, com conversas com recordações boas do passado, ou que no fim essas recordações tragam discussões, traz tudo de volta para o presente, em nome de Jesus. Não permita, Pai, não permita, dê sabedoria a cada um de nós, para que quando surgirem pontos que vão trazer estas discussões, essas dissensões, em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos essa sabedoria de parar, interromper a conversa, mudar de assunto, ou simplesmente dizer: se esse ponto gera confusão entre nós, não vamos falar sobre isso. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, ao contrário, gere concórdia entre nós, trate conosco naquilo que precisa ser tratado para que cheguemos a um ponto em comum e ele seja exaltado, bendito nesta concordância, nesta reunião em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, nós queremos ser amadurecidos pelo Senhor, fortalecidos, sermos homens e mulheres construídos em Cristo Jesus, a rocha. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que caminhem de maneira firme, equilibrada, adulta, que quem olha para nós possa dizer, eu gosto de dizer, declarar isso: este homem é de Deus, esta mulher é de Deus. Este homem é um profissional honesto, trabalhador, amoroso, misericordioso. Este homem faz jus à palavra de cristão. Aleluia! Faz isso com esta mulher. Esta mulher é uma mulher de Deus, uma mulher que traz reconciliação, é uma mulher que concilia as pessoas, uma mulher bondosa, uma mulher honesta, uma mulher equilibrada nas suas ações, nas suas palavras, uma mulher trabalhadora, uma mulher que está sempre pronta a ajudar com aquilo que sabe fazer, com as suas orações. Este homem da mesma forma. A minha vida é nas tuas mãos, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres, filhos teus, com a carinha do Senhor. Quando as pessoas falam assim: essa menina parece com o pai, esse menino parece com o pai. Ah, Deus, que as pessoas possam falar isso de nós com relação ao Senhor, que parecemos com o Senhor, que somos cristãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão primogênito, seja mesmo a nossa referência, o nosso exemplo de ser humano que caminhou nesta terra. Em nome de Jesus, Ele, o nosso amado Salvador. Eu clamo por isso e já te bendigo, pedindo perdão por toda vez que causamos confusão, por toda vez que o abrir da minha boca, o abrir da boca deste meu irmão e da minha irmã trouxe uma situação em que o Senhor se entristeceu, em que o Senhor ficou muito chateado conosco, se a gente pode dizer assim, de um sentimento para com Deus Todo-Poderoso como o Senhor é. Mas tem misericórdia de nós. Nos ajude a acertar, Santo Deus. Nos ajude a prestar atenção em todos os contextos que o Senhor nos coloca para sermos bênçãos, abençoadores e abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Oh, querido, querida, um bom dia para você. O que chegar às suas mãos, faça com excelência e descanse no Senhor. Vai chegar à sua porta uma boa notícia para a glória dele. Eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijos nas suas bochechas.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chame carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar um ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Oh, 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 oh. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça.